Graça e paz. Vocês estão bem? A boca secou hoje de manhã, preciso tomar uma água antes, né? Gente, antes de eu entrar propriamente na palavra, eu quero falar para vocês como que eu construí, né? Como eu desenvolvi essa palavra, aonde que ela teve origem. Sábado passado, eu e a Nicole, a gente combinou de ter um tempo de discipulado com o pastor, né? A gente ia ter um tempo junto e a gente marcou de sair para jantar. E aí, gente, como era só nós quatro, eu passei a pegar ele lá na casa dele. E aí ele desceu do apartamento com aquela carinha dele, né? E eu vi que tinha dois livros na mão dele. Eu falei, cara, eu tô com moral, né? Eu vou ganhar um presente do pastor. E aí, gente, ele chegou e não falou nada em relação ao livro. E a gente foi indo para Londrina e começamos a bater papo, e conversa vai, conversa vem. E eu esqueci do livro. Eu vi que era um livro, né? E aí, chegando em Londrina, ele desceu no restaurante com aqueles livros. Eu falei, tá estranho isso, né? Mas vamos lá. Tô com moral, né? Ainda nessa mesma linha de raciocínio. E aí, a gente chega dentro do restaurante, ele me abre a mão com um monte de papelzinho, gente. Parecia um amigo secreto. Eu falei, que cara doido. Ele me chama para um amigo secreto, não me avisa, ele traz presente, eu não trago, eu não estou entendendo nada, né? Mas não era, gente. Era a série de mensagens em relação ao livro, né? E aí eu peguei o meu tema e tal. Era para o dia 5/8, né? Eu fui sorteado para o dia 5/8. Meu amigo secreto era para o dia 5/8. E aí ele falou, não, esquece esse papel aqui também. 8/2. Nossa, onde que eu disse 5/8? Meu Deus. Será que está nervoso a criança ou não? E aí daí ele pegou e falou, o seguinte, semana que vem é aniversário da Liz, eu estava escalado, você vai no meu lugar. Ah, gente. E aí a gente quase infarta, né? Ou seja, não ganhei o presente, não participei do amigo secreto, paguei a janta e ainda tive a responsabilidade de trazer uma palavra em uma semana. Mas hoje de manhã, para quebrar o gelo, né, eu trouxe essa história, até mesmo para me ambientar aqui ao púlpito, porque esse lugar é um lugar difícil, gente. É um lugar de muita responsabilidade. E eu compartilhei isso para me sentir mais ambientado. E aí depois, no final, o pastor falou, do jeito que você falou ali, parece que eu te coloquei numa enrascada, né? Eu falei, não, pastor, glória a Deus por essa responsabilidade, né? Então, essa semana foi uma semana que eu me dediquei muito mais ao relacionamento com Deus. Talvez as responsabilidades que nos são vindas nos tiram desse lugar de raso mesmo, né? Nos levam para um lugar de posicionamento, de busca verdadeira. E aí, gente, como eu tinha uma semana para preparar essa ministração, eu falei, amanhã eu vou acordar, eu já preciso comer esse livro, né? Preciso entender. Porque tudo aquilo que a gente vai ministrar, existe um conceito a respeito, né? Então, eu sempre gosto de entender o conceito, porque quando você consegue explicar o conceito, para você ministrar em cima daquilo, fica muito mais fácil. Eu falei, poxa, como foi uma palavra revelada, né? Como a gente aprendeu no livro do Bem de Deus, o conhecimento comunicado, eu preciso entender o conceito que o autor trouxe para mim transmitir para a igreja, certo? Para quem não sabe, gente, a gente vai estar dando sequência hoje no 2º capítulo de Uma Vida com Propósito. Vão ser 5 ministrações com base nesse livro. E aí eu precisava entender. E aí eu fui. E aí, pela manhã, era umas 6 e pouco da manhã, eu acordei com uma frase. Eu tinha certeza que era o Espírito Santo me trazendo uma direção. E a frase falava da seguinte forma: crer também é pensar. Eu falei, cara, crer é também pensar. E essa frase não me era estranha,
E eu lembrei que alguns dias passaram, eu estava fazendo um devocional, estava lendo um outro livro. E aí essa frase foi citada dentro desse devocional. Crer é também pensar. E aí eu tentei, né? Falei, pai, o que o senhor quer falar em relação a isso? E não se conectava com o livro. Eu não conseguia discernir o que o senhor queria falar. Crer é também pensar. E eu esqueci daquela frase, gente. Eu comecei a estudei os 7 primeiros capítulos, que foi a mensagem introdutória do pastor da semana passada. E posteriormente eu fui estudar os 7 outros capítulos que seriam minha responsabilidade. E aí, à medida que eu fui avançando, gente, aquela frase, ela começou a fazer todo sentido. Então, eu creio que o grande objetivo dessa série de mensagens é nos fazer pensar a respeito dos nossos propósitos. Pensar a respeito daquilo que temos como principal objetivo em nossas vidas, para que lugar estamos indo. E eu creio que isso existe uma vitalidade muito grande em um homem e uma mulher de Deus. Ele a todo tempo, ele pensar, gente. Você a todo tempo, você precisa reavaliar a tua caminhada, as tuas convicções, reavaliar a tua conduta em sociedade, reavaliar a forma como você enxerga o próprio Deus e o teu relacionamento com Ele. Vocês entendem assim, gente? A todo tempo, gente, o homem de Deus, a todo tempo, está reavaliando. E por que eu falo isso? Porque com 1 ano e meio de conversão, no ano de 2015, eu já fazia 1 ano e meio que eu estava dentro de uma igreja, eu já tinha uma caminhada com o Senhor. Só que eu tinha algumas fundamentações a respeito de Deus equivocadas. Por exemplo, eu imaginava que num curto espaço de tempo, caminhando com o Senhor, eu ficaria muito rico, gente. Vocês já imaginaram isso ou é só eu? Hoje de manhã só um levantou a mão e falei, cara, será que é só eu que imaginava que caminhando com Deus ia ficar rico? Talvez dentro de um paganismo ou de uma cultura qual eu fui inserido, eu tinha essa convicção a respeito de Deus. Só que com 1 ano e meio de conversão, gente, eu me peguei passando a maior dificuldade financeira da minha vida. Eu não tinha dinheiro, estava desempregado, fiquei desempregado. E eu não tinha dinheiro para comprar uma bandeja de iogurte para os meus filhos. E aí eu cheguei diante de Deus e questionando a Deus, falei, pai, que parte que eu não entendi? Né? Estou aqui, estou no culto, nos 2 cultos, né? Te sirvo, estou envolvido nos ministérios aí, o que não está rolando, né? O que eu estou fazendo de errado? E aí o Senhor foi muito claro, falou, filho, eu nunca te prometi isso. O que eu sempre quis foi o teu coração. Você construiu isso, essa imagem equivocada a meu respeito. Então, com 1 ano e meio de conversão, eu precisei rever aquilo que eu entendia a respeito de Deus. Mas isso não é somente no começo da nossa caminhada. Agora, em novembro, eu fui convidado pelos pastores a estar com o pessoal que foi para o MFI. O MFI, ele é um movimento de pastores, a qual a Nova Aliança, né, e as igrejas aliançadas participam. E a gente foi para Curitiba, na igreja do Luciano Subirá, ao Alcance. E uma palavra do cara de Minas, Paulo Mazzoni. Paulo Mazzoni trouxe uma palavra e o Senhor me quebrou naquela palavra. Eu saí dali e falei, pai, eu acho que eu não sou crente. Eu não compartilhei isso de manhã, gente, mas a hora que eu estava dando mais uma lida, agora à noite, agora à tarde, me veio essa outra vez que o Senhor me fez rever as minhas concepções em relação a Ele. Então a palavra de Deus, gente, ela sempre precisa ter essa clareza no nosso coração. A todo tempo você tem que ficar inconformado com a tua vida, inconformado com a medida de Deus que é revelada no teu coração. Porque se eu e você, a gente se acostumar, gente, com isso aqui, eu acho que é a pior coisa que pode existir para um ser humano. Se acostumar com o ambiente religioso, sem ser transformado dia após dia. Então eu tenho uma convicção muito clara, que a proposta desse livro é fazer eu e você pensar. É fazer eu e você reavaliar
a forma como a gente se conduz em sociedade, a forma como a gente determina nossos propósitos. Vocês estão entendendo, gente? E aí eu queria entrar no primeiro slide, se vocês puderem me ajudar aí, gente. Não, volta. Primeiro. Amém, gente. Então, para que a gente pense bastante, hoje eu vou te desafiar a pensar bastante, tá? Quem quer pensar aqui, gente? Glória a Deus, vocês estão mais ativos que o pessoal da manhã hoje. O sono estava um pouquinho. É assim, né, pastor? O pessoal da noite é mais empolgado, ó. Vocês são a galera da noite, hein? Glória a Deus. Hoje eu quero te fazer pensar, tá? A respeito de propósito. Se eu te perguntasse, gente, o que te move? Qual que é o teu propósito? Qual que é o teu objetivo de você ficar todo bonito, né? Se comprometer de vir numa igreja todos os domingos? O que te move? Qual que é o teu propósito de você participar de uma célula? De você servir ao Senhor? Você consegue responder, gente, dentro do teu coração? Qual que é o teu principal objetivo fazendo, né, tendo essa experiência com Deus? Existe um propósito, gente. Qual que significa propósito? Significa a intenção, o objetivo ou a finalidade de algo ou alguém. É aquilo que se quer realizar ou alcançar quando fazemos algo. Então, eu e você, quando a gente se propõe a buscar o Senhor, quando a gente se propõe a vir numa igreja, existe um propósito nisso. Existe um objetivo de eu e você, a gente está aqui nessa noite, certo, gente? Você não veio, não passou pela tua cabeça, hoje eu não estou fazendo nada, eu vou na igreja. Não, existe um propósito. Só que é aí que mora o perigo. Geralmente, em grande parte, os propósitos que movem as pessoas a estar dentro de uma igreja, elas sempre vão se referir a elas mesmas. Autorrealização, sonhos, projetos, anseios, tudo em benefício próprio. Então, hoje a gente percebe que as pessoas, elas caminham com Jesus, né? Para que Jesus as abençoe, para que Jesus as cuide, para que Jesus as direcione. Isso é errado, gente? Sim ou não? Claro que não. Mas isso não pode ser a tua força motriz. Isso não pode ser aquilo que te impulsiona. Isso não pode ser o teu objetivo principal, porque senão eu e você, a gente faz do nosso relacionamento com Deus um relacionamento de idolatria. Um relacionamento onde eu presto um culto a Deus para que Deus, Ele viabilize os meus desejos, os meus sonhos e tudo mais. Grande engano, gente. E sabe por que eu falo isso para vocês? Porque pode chegar no final da nossa vida e pode haver aquele mesmo sentimento que houve com Salomão no final da vida dele, quando ele escreve Eclesiastes. O que ele fala? Que no final da vida eu descobri que, na verdade, tudo não passava de vaidade. É um inútil e um enorme vazio, como correr atrás do vento. Então, você significar a tua vida com base em realização própria, você pode se deparar com essa mesma angústia de coração. Pode conversar com pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, elas são mais reflexivas. Elas parecem que elas tendem a pensar mais a respeito de propósito que talvez o pessoal da meia idade, como nós. Né? Meia idade, né, gente? Vamos lá. Uns mais novos. O que você está me olhando, sogra? Você já está na idade avançada. Vocês estão entendendo, gente? Existe um grande perigo. Então, hoje, né, então qual que é a proposta desse livro? A proposta desse livro é deixar bem claro que o grande objetivo de um homem, de uma mulher de Deus, é fazer o propósito, é andar nos propósitos que Ele preparou para nós. E aí o que me cabe,
né, o segundo capítulo do livro, vai dizer que, pode passar, gente, que o nosso primeiro propósito, a gente foi planejado para agradar a Deus. Repete comigo, gente. Fomos planejados para agradar a Deus. Se eu perguntasse para você, você sabe o que a tua esposa ou que o teu esposo eles gostam? Como que você tira um sorriso aí da Michelle Edson? Ah, comida? Nossa, Michelle. A Nicole também, cara, magrinha, mas se levar para comer, sorri fácil. Talvez, gente, a gente saiba fazer o nosso cônjuge, né? A linguagem do amor dele. A gente sabe o que faz o nosso cônjuge, os nossos filhos. A Lara, então, eu sei muito fácil. Com o que eu arranco o sorriso da Lara? Se eu der dinheiro para ela, então, meu Deus. Né? O Rodrigo, então, ele é um padrão a ser estabelecido, né, gente? Será que ele sabe fazer como a Ju se alegrar, gente? Tirar um sorriso da Ju? O Rodrigo está proibido de participar do jantar dos namorados. Ele coloca a gente em saia justa. Olha o que esse cara faz, como que ele agrada a esposa dele. Num ano, ele dá um carro 0 quilômetro. Num segundo ano, ele dá um iPhone 0. No terceiro ano, eu falei, agora ele vai parar com essa palhaçada. Ele me dá uma viagem para Disney, eu dei uma brusinha. Daí a Nicole chegou e falou para mim, me cutucou, você podia se inspirar no Rodrigo. Você está proibido de participar dos jantares dos namorados. E agora eu te coloquei numa responsabilidade. Hein? A Ju vai se arregar, porque, né? Hein, Ju? Esse ano não espere nada menos que isso. E não é a tua linguagem do amor? Nossa. Você não dá uma dentro, hein, cara? Vocês estão entendendo, gente? Talvez a gente tenha uma facilidade muito grande de saber aquilo que as pessoas que compartilham a vida mais próximo de nós gostam. E muitas vezes a gente se coloca e se direciona para que isso seja suprido. Eu sei o que a minha esposa gosta, por exemplo. Então eu sempre me esforço em direção à linguagem do amor dela, né? Ela gosta de ser afirmada, ela gosta de ter tempo de qualidade. Então eu sempre me esforço para arrancar um sorriso da minha esposa. Mas não diferente disso, a página 69 do livro diz: como agradar a Deus é o primeiro propósito da nossa vida, a tarefa mais importante é descobrir como fazer. Talvez eu saiba fazer a Nicole sorrir, o Lucas, a Lara. Mas será que eu sei fazer o Senhor sorrir? A pastora Janaína, esses dias, ela falou a respeito da linguagem do amor de Deus. Eu nunca tinha parado para pensar que o Senhor, ele tem também uma linguagem do amor. Aquilo que ele se sente honrado quando eu e você fazemos. E aí, se a gente for para a palavra, gente, a gente vai ter vários insights de como o Senhor se alegra, da forma como a gente se porta, que a gente arranca sorrisos do Senhor. Mas o livro, ele trouxe algumas, e como eu tenho que seguir, né, essa ideia do livro, eu separei as 6 principais formas de eu e você agradar a Deus com a nossa vida. E a primeira delas é andando em rendição. Pode passar? Rendição é parar de lutar. É não oferecer resistência ao Espírito Santo, abrir mão do controle da sua vida e confiar em Deus. Então, eu creio que essa primeira questão da rendição, ela é vital para que eu e você, a gente desenvolva um relacionamento profundo com Deus, né? Eu percebo que as pessoas, elas começam a vir à igreja e elas começam a ser tocadas pelo Espírito Santo. Elas começam a ser chamadas para esse tempo de transformação, esse tempo de profundidade. Mas só que elas sabem, lá no fundo elas sabem que um posicionamento com Deus existe muitas implicações. E qual que são as implicações? Você vai ter que transformar a sua vida. Você vai ter que ser uma pessoa posicionada. E aí, quando a gente sabe dessa verdade, a gente começa a oferecer resistência ao Espírito Santo. Quantas pessoas, gente, que eu conheci, que estavam, né, sendo tocadas, mas
existia uma necessidade de ainda ter o controle da sua vida. Isso é muito sério. Eu não sei vocês, mas eu tenho um verso que ele traz significado para a minha história com Deus, e é esse salmo. Salmo 37:5 é um salmo que acho que a maioria das pessoas conhece. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e mais ele fará. Então a rendição, ela é uma atitude própria de pessoas que tentaram do seu próprio jeito e não chegaram em lugar nenhum. Eu tentei, gente, durante muito tempo. Tentei mais uma vez. Mas eu sabia que existia um alto custo, e aí eu tentava mais uma vez. E aí chegou num momento que eu entendi que eu precisava me render diante do Senhor. Falava, Pai, agora é com o Senhor. Faz tudo da tua forma. E esse é o grande objetivo, e eu acho que é o grande intuito quando a gente se achega a Jesus. É não oferecer resistência ao Espírito Santo. O autor de Hebreus diz que se nessa noite ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, assim como ocorreu na rebelião. Então, quando eu e você, a gente oferece resistência ao Espírito Santo, e aquilo que a gente vai fazer é comparado a um estado de rebelião contra Deus. O que tem te impedido de agradar a Deus através da tua rendição? De chegar e falar, Pai, eu não quero mais o controle da minha vida, eu entrego a Ti, faz tudo da Tua forma. Essa é uma atitude que agrada, que arranca sorriso de Deus. Eu gosto muito do choro, gente. Eu acho que o choro é uma conscientização, é um estado de consciência da nossa vulnerabilidade, da nossa fragilidade e da nossa dependência com o Senhor. Então, aquelas pessoas que elas têm facilidade de quebrantamento são pessoas rendidas ao Espírito Santo. Pessoas que se achegam diante do Senhor e falam, Pai, eu não entendo o que está acontecendo, estou tentando da minha forma, estou chegando em lugar nenhum, me ajuda. Está aqui, eu te entrego todos os meus fardos. E hoje eu percebo que isso, grande parte das pessoas, elas chegaram nesse estágio de rendição. Mas algumas outras pessoas, elas ainda têm tentado manter o controle das suas vidas, gente. E eu vou te falar um negócio. O tempo vai passando, as semanas passam, os meses passam, os anos passam. E se eu e você, a gente não se entregar verdadeiramente ao Espírito Santo, tem o grande risco da gente nunca ter uma experiência profunda com Deus. Deu para entender, gente? Primeira atitude que agrada ao Senhor. Segunda, gente. Segunda atitude, pode passar, que agrada o coração do Senhor, é quando a gente se torna amigo de Deus. Então, o grande objetivo, o grande sonho do Senhor, sempre foi a intimidade, gente. O que é um relacionamento de intimidade? O que a intimidade significa? Uma relação muito próxima, amizade íntima, familiaridade. E hoje, grande parte das pessoas, elas desenvolvem um relacionamento com Deus de forma muito superficial. O relacionamento com Deus delas é simplesmente participarem de um culto ou participarem de uma célula, e elas acham que isso é suficiente para que ela ande debaixo dos caminhos, que ela ande em plenitude, que ela tenha discernimento a respeito das coisas. Com todo respeito, gente, isso é um relacionamento de extrema superficialidade. O profeta Jeremias, no capítulo 29, verso 13, vai falar da seguinte forma: Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Então existe uma correspondência do Senhor se revelar, mas existe um fator determinante para que o Senhor corresponda a essa busca, que é um coração realmente voltado a ter uma experiência de profundidade com Ele. O Senhor sempre buscou um tipo de coração para se revelar. O Senhor sempre buscou um tipo de pessoa que
atraia o olhar dele para se revelar de uma forma profunda. Será que a gente tem, quando nos colocamos diante do Senhor, o nosso coração está lá, gente? Realmente desejoso de ter uma experiência com Deus, de ter uma experiência de direcionamento, de ser tocado, de ser direcionado. Olha o que o livro fala na página 92. A exemplo do que ocorre com qualquer amizade, você deve se esforçar para desenvolver um relacionamento com Deus. Vocês acham que eu acordo todo dia pela manhã falando assim, uau, que vontade hoje que eu estou de orar 3 horas? Vocês acham que eu acordo com essa vontade, gente? Não acordo. Vocês acham que todo dia eu acordo com vontade e anseio de ler a palavra de Deus? Alguns sim, mas a grande parte não. Mas eu entendo a vitalidade que existe no meu relacionamento com Deus e da necessidade de como eu necessito estar todos os dias me fortalecendo, me revestindo para que eu possa conduzir minha vida em sociedade. Isso é muito sério. Eu e você, a gente tem que ser muito intencional no nosso relacionamento com Deus. Muito intencional, gente. Se a gente for ter um relacionamento com Deus movido por sensações, a gente vai se relacionar com Deus no domingo, depois na quarta, talvez na outra segunda. A gente tem que estar muito posicionado e muito convicto desse lugar de revestimento, gente. Efésios 6 fala da armadura cristã e das formas como a gente se reveste em Deus. Oração, palavra. Então, quando você se coloca intencionalmente a buscar o Senhor, mesmo quando você não tem vontade, mesmo quando as coisas não fazem sentido, o Senhor vai se revelar de uma forma profunda, gente. Pode passar. Esses tempos atrás, eu estava lendo um outro livro, e aí me passou uma frase assim que ela gritou comigo. Essa frase é você busca aquilo que valoriza. E eu fiquei com aquela palavra no coração, né? Você busca aquilo que você valoriza. Você busca aquilo que você valoriza. E aí eu faço uma grande pergunta. Onde a gente tem investido a maior parte do nosso tempo, dos nossos recursos e das nossas energias? Aonde você canaliza mais força, vai evidenciar aquilo que você mais valoriza dentro do teu coração. Olha que coisa de louco, gente. Tem gente que valoriza mais uma rede social do que um tempo de proximidade, de quebrantamento com o Senhor, gente. Nosso devocional, são 15 custosos minutos, só que o nosso Instagram é 3, 4 horas por dia. Qual que a gente valoriza mais? Aonde a gente canaliza mais energia e força. Que tipo de dieta que a gente tem se alimentado? Né? Tem gente aqui que tem uma facilidade para maratonar séries. Galera da série. É legal, legal. Ficam dias após dias assistindo filmes e filmes, até filmes cristãos. Mas só que o teu relacionamento de profundidade, que é aquele momento onde o Senhor sussurra no teu ouvido, onde o Senhor te dá uma direção clara, onde o Senhor te cura, te liberta e te fortalece, é um momento que você deixa a desejar. E a gente precisa rever, gente. Quanto tempo a gente tem gastado de forma inútil? Hoje a distração das redes sociais é algo muito sério. Eu creio que essa conscientização que existe através da proposta desse livro tem que nos fazer rever muitas coisas dentro da nossa caminhada, porque eu tenho uma convicção muito grande, gente, que esse ano de 2006 o Senhor vai levar e vai desenvolver uma igreja madura. E para que eu e você, a gente amadureça em Deus, a gente precisa se relacionar com Deus. Não tem como eu e você não ser expostos pela a palavra e não ser transformado. Porque a palavra, ela entra no nosso coração e ela percorre. Ela vai substituindo o engano pela verdade,
vai tirando a mentira, vai desconstruindo convicções. Vocês estão entendendo como existe esse lugar do relacionamento com Deus? Isso é muito sério. Eu amo essa igreja, todo o coração. Principalmente os nossos pastores, que eles são muito enfáticos na questão desse relacionamento com Deus. Eles batem muito firme em relação a devocional, né, gente? Eu creio que vocês ouvem falar a respeito de devocional aqui a todo tempo, né? Esse lugar do devocional é um lugar que nos estica se a gente realmente quiser ser esticado. Pode colocar um pouquinho para frente. Só que existe 2 tipos de relacionamento com Deus. O relacionamento de intimidade, o relacionamento de profundidade e o relacionamento formal, ritualístico e sem vida. Talvez hoje o teu devocional ele seja só o cumprimento de uma formalidade. É um momento que o objetivo seria ter um tempo com Deus, mas você quer cumprir tanto essa formalidade que você sai dali e nem se lembra daquilo que foi ministrado. A pastora Janaína também, esses tempos atrás, ela estava orando e ela falou que o devocional precisa ser visto na sua vida. Misericórdia, gente. A gente começar a desenvolver um relacionamento com Deus, onde o nosso coração não está ali, ou a gente quer cumprir um protocolo, que nem na academia, né? A gente posta até uma foto lá no Instagram, com o livrinho aberto. O de hoje está pago. Dá vontade de mandar uma mensagem. Falou, e aí, o que Deus falou? Tinha que falar? Deus tem que falar no teu coração. Porque existem consequências dos 2 tipos de relacionamento. A consequência de um relacionamento de profundidade é uma pessoa que ela tem convicção para onde ela vai. É uma pessoa direcionada, é uma pessoa que tem discernimento, que tem clareza. É uma pessoa que tem propósito. É uma pessoa que ela discerne aquilo que está acontecendo com as pessoas e ela pode trazer um conselho, ela pode orar em relação a algo, porque ela está revestida de poder. Ela está sensível à voz do Espírito. Mas a contrapartida, existe uma consequência no relacionamento ritualístico. São pessoas vulneráveis. São pessoas perdidas e sem direção. São pessoas que não sabem para onde vão, nem de onde vêm. Só cumprem uma formalidade. O profeta Malaquias, o último dos profetas antes de João Batista, foi levantado por Deus para repreender um povo de uma época ao relacionamento superficial e ritualístico com Deus. Quem já leu Malaquias aqui, gente? Vocês sabem do que eu estou falando. Os sacerdotes, eles ofereciam animais aleijados, ou seja, era uma formalidade vazia e sem vida. O coração deles não estava ali para adorar verdadeiramente o Senhor. E isso é a expressão da vida de muitos cristãos, gente. Fez o devocional hoje? Fiz. O que Deus falou? Não falou nada. Meu coração não estava ali. Eu só cumpri um protocolo. Eu só passei um pano para minha consciência. Sabe qual que é uma consequência do relacionamento com Deus ritualístico? Existe uma falsa sensação de dever cumprido que vem na nossa mente. Você fala, Pai, ó, está aqui. Se as coisas puderem acontecer do meu jeito, eu te agradeço. Não conhece a Deus, gente. Nunca ouviu Deus sussurrar. Várias vezes eu já fui ter tempo de discipulado, gente. E aí as pessoas compartilham alguma situação. Ó, me coloquei num lugar, talvez uma sociedade errada que não deu certo, talvez aí um namoro, um relacionamento, algo que... E aí eu sempre faço uma pergunta clássica. Antes de você fazer determinada coisa, você orou ao Senhor para ver se estava alinhado com o coração dele? Trava. Por quê? Não ora. Não consagra os seus planos ao Senhor. É uma pessoa que não tem relacionamento com Deus. Ah, precisava orar? Precisava. Precisava colocar diante do Senhor e consagrar os teus planos diante dele, para que você seja bem sucedido e tudo te vá bem. Vocês estão entendendo, gente?
O Senhor está louco para se revelar ao teu coração. Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 3, vai dizer da seguinte forma: eis que estou à porta aí, bato. O Senhor a todo tempo tem batido a nossa porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sempre vai existir a nossa parte. O Senhor jamais vai fazer a nossa parte, gente. Eu e você, a gente vai ter que se esforçar para ter um relacionamento com Deus. A gente vai ter que ser muito intencional. Se relacionar com Deus de forma profunda, gasta tempo, mas é precioso. Você vai andar direcionado, sensível. Isso não tem preço que pague, gente. Teu discernimento, a tua capacitação. Uma vez eu estava ouvindo uma ministração e fez muito sentido esse revestimento de poder. O autor falava que à medida que eu me achego ao Senhor de uma forma profunda, Ele me capacita a discernir todas as coisas e me capacita a eu gerir todas essas coisas, me traz sabedoria, discernimento, muita clareza de como agir, reagir em determinadas situações, que se fosse pela nossa sabedoria humana, jamais a gente teria essa capacidade. O apóstolo Tiago vai falar da outra forma: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tem a mente dividida pelo pecado, purificai o vosso coração. Então hoje o grande impedimento de termos um relacionamento com Deus é uma mente dividida. Em outras versões vai falar um coração de duplo ânimo. É um coração que ama o Senhor, mas ama as coisas desse mundo. Fazem mais sentido para ele ainda. E eles não conseguem se colocar com o coração rendido diante do Senhor. Amém, gente? Próxima forma da gente agradar o Senhor: através da obediência. O que é a obediência? Define-se como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens dadas por outro. Submissão, disposição para obedecer e aceitar uma situação de subordinação. E eu acho que o que você falou a respeito da linguagem que Deus se alegrava era a obediência, não foi? Foi a obediência? Foi, né? Me obedece. Aquele que ama meus mandamentos, né? Me obedece. Então existe, a partir do momento que eu e você, a gente entrega a nossa vida ao Senhor, o que se espera é que você obedeça, independente da direção que o Senhor te mostrar. Só que eu e você, a gente herda lá do nosso querido e amado Adão uma característica de viver em autonomia, de ser dono do nosso próprio nariz, né? E eu falei hoje de manhã que de nariz eu entendo. O pastor deu risada, né? Ele gosta. O que acontece, gente? Eu e você, a gente herda de Adão essa característica de ser dono do nosso próprio nariz, de viver em autonomia. A palavra autonomia significa governar-se por meios próprios. Eu e você, a gente tem um entendimento a respeito de todas as coisas em relação à nossa vida, né? Só que os nossos entendimentos, eles são muito limitados. Por exemplo, eles levam em conta o agora. Eles têm um conjunto de valores mundanos. Só que o entendimento que o Senhor tem a respeito da nossa vida é um entendimento que vê o futuro, que vê os propósitos, que leva em conta valores eternos. E muitas vezes a gente fica nessa corda bamba, querendo andar segundo o nosso próprio entendimento. A palavra de Deus vai dizer que o coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Se desarma, gente, diante de Deus. Eu creio que para eu e você a gente entrar nessa realidade de obediência, a gente vai ter que abrir mão do nosso ponto de vista, e eu acho que é uma das maiores dificuldades, é abrir mão daquilo que a gente tem como certeza. Se o Senhor está direcionando você para a direita, mas tudo leva a crer que é para a esquerda, você vai ter que abrir mão do ponto de vista para você se mover pela direita.
Lá que existe a plenitude. Lá que é a direção. Olha só, gente, pode passar. Olha o que o livro fala a respeito de obediência. Deus não lhe deve explicações, nem precisa apresentar um motivo para tudo que manda você fazer. A compreensão pode esperar, mas a obediência não. Na verdade, você jamais compreenderá determinada ordem sem que as tenha obedecido primeiro. Olha essa continuação que massa. A obediência libera a compreensão. E isso faz todo sentido na pesca maravilhosa do apóstolo Pedro. A Bíblia diz que Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Quem já leu isso? E aí vem Deus e fala o quê, gente? Pode falar em voz alta. Lance suas redes. Eu acho que passou pela cabeça de Pedro. Falou, meu Deus, lançar as redes. Eu pesquei a noite inteira. Eu sou um homem do mar. E eu sei que o mar não está para peixe. Mas é confiando em tua palavra que lançarei as redes. E aí Pedro, por obediência, lança as redes. Eu creio que Pedro não tinha nem expectativa naquilo que aconteceria. E o resultado a gente já sabe. É a pesca maravilhosa. Então, a obediência de Pedro, ela liberou a compreensão daquele momento de fartura que Pedro viveria. O Senhor está te dando uma direção clara, gente. Só vai. Só obedeça. Só se direcione naquele sentido. Em nome de Jesus. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor são maiores e melhores do que os nossos. A gente é muito limitado, gente. Se a gente andar em obediência verdadeiramente, com o coração disposto a abrir mão do nosso próprio ponto de vista, a gente vai acessar lugares no Senhor incríveis. Amém, gente? Um coração obediente, ele agrada o coração. O Senhor fala, ó, ele está entendendo. Ele está me buscando por quem eu sou. Pode passar, gente. Essa é muito legal. A quarta forma da gente agradar a Deus é continuar confiando nele, mesmo quando Deus parece distante. A página 107 do livro vai falar: a mais profunda adoração é louvar a Deus apesar da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a ele durante o sofrimento e quando ele parece distante. O que isso está falando, gente? Do nosso relacionamento com Deus, independente das circunstâncias da vida. E por que o autor bate tanto nessa tecla? Porque hoje, o circunstancial tem sido um divisor de águas na vida da maioria dos cristãos. Tempos de dificuldades vêm até eles e eles relativizam aquilo como desfavor do Senhor. E aí eles perdem a intensidade no relacionamento com Deus. Existe um grande perigo nisso. Se vocês forem estudar o Antigo Testamento, Israel, o Israel antigo, ele tinha essa característica de ser movido pelas circunstâncias adversas. O que acontecia, gente? Qual que é algo recorrente no Antigo Testamento? O povo passava por um tempo de avivamento, o Senhor restaurava o povo. Naturalmente, dentro do processo de qualquer ser humano, tempos de dificuldade surgem. Caminhar com Jesus não é uma blindagem contra as intempéries do mundo. Caminhar com Jesus é uma confiança de que Ele está ao teu lado, independente da situação que você esteja inserido. E aí, naturalmente, situações surgiam para aperfeiçoar o povo, para que a fé do povo fosse expressada, só que eles relativizavam aquilo. Eles entendiam como um desfavor do Senhor. E aí eles olhavam suas voltas. E aí os amalequitas à volta estavam prosperando, os amonitas, e eles falavam: poxa, parece que a grama do vizinho está melhor. Parece que o pasto e a lavoura dos meus vizinhos estão mais vistosas. Qual que é o Deus que eles servem? E aí eles iam e prestavam a culto com a expectativa de que as circunstâncias fossem revertidas em favor deles.
Misericórdia, gente. Hoje em dia, as circunstâncias, elas têm sido determinantes na forma como muito homem, muita mulher de Deus vive. Eu creio que viver em relação às circunstâncias da vida é uma prova de imaturidade do nosso coração. Passa adiante, gente, por favor. Olha só o que fala o livro de Tiago, capítulo 1, verso 2. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo, júbilo é alegria, o fato de passar por diversas provações, porque a prova da vossa fé produzirá perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados, sem que vos falte virtude alguma. Então, muitas situações, elas surgem na nossa vida para que elas ponham em xeque a nossa fé até onde vai. Da mesma forma que o ser humano, ele nasce e se desenvolve à medida da superação, quando nascemos espiritualmente, naturalmente a gente vai se desenvolver mediante a superação de tempos difíceis. Mas agora eu tenho postura de homem de Deus. Agora eu não deixo que aquelas circunstâncias me abatam, mas eu sei que o Senhor é comigo e que aquela circunstância é pedagógica, que ela vai provar o meu coração, mas eu vou passar por ela dando glória a Deus. Eu gosto muito do livro de Filipenses, que o apóstolo Paulo, no final de sua carta, vai dizer que aprendeu o mistério. Minha versão está mistério. Aprendi o mistério de viver satisfeito sobre toda e qualquer circunstância. Eu sei bem o que é andar com fartura, mas também sei andar com escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então não eram as circunstâncias adversas que determinavam a forma como Deus adorava, como Paulo adorava o Senhor. Mas hoje parece que a gente não entendeu dessa forma. É bem nesse tempo de dificuldade, de escassez, é um tempo de deserto que a tua postura tem que ser muito mais intencional em buscar o Senhor. Esse tempo que você está vivendo, talvez na tua vida, ele tem que ser somente pedagógico, gente. Ele não pode ser um divisor de águas para que você pare de se relacionar com Deus. Misericórdia. Quando a gente glorifica o nome do Senhor, quando a gente desenvolve um coração grato, mesmo com as circunstâncias da vida estando totalmente desfavoráveis, Deus olha do céu e falou, ele está entendendo. Ele está se desenvolvendo. Esse é o meu filho amado. Está dando para entender, gente? Aquilo que agrada o coração do Senhor. Olha o significado de perseverança. Característica de pessoa que persevera, que insiste e não desiste. E eu não estou negando a dor de ninguém. Isso não é uma negação de dor. Só que existe também, da nossa parte, uma consciência que o Senhor é conosco, gente. Independente do momento que você tem vivido, entenda que o Senhor é contigo e te fortalece para passar ela de uma forma totalmente revestida. Postura de homem de Deus, gente, diante das circunstâncias. Postura de mulher de Deus. Guerrei nesse tempo com as armas que o Senhor tem te dado. Em nome de Jesus, para de ficar... Gente, tem hora que surge algumas situações, pessoal fatalista, vitimista, parece que tudo conspira contra mim. Misericórdia, gente. Seja uma pessoa madura, uma pessoa posicionada, uma pessoa que sabe onde quer chegar, que sabe que o Senhor é contigo. Próxima forma como o Senhor se agrada, como tiramos um sorriso do Senhor. Atitudes que expressam o amor de Deus. A verdadeira fé ganha expressão e pleno significado em atitudes e ações práticas em nome de Jesus. Atitudes tais como perdão, uma integridade na vida, atitudes relacionadas à misericórdia, compaixão, a partilhar aquilo que o Senhor te dá. O livro de 1 João vai dizer, amados, amemos uns aos outros.
Pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus. Então, à medida que eu e você, a gente expressa na nossa vida atitudes relacionadas a amar as pessoas, a gente atrai um sorriso do Senhor. O Senhor se alegra. Atitudes de provisão, de batalhar uma batalha, de tudo aquilo que está fora do lugar à tua volta, passa a ser tua responsabilidade. É esse o nosso chamado. O nosso chamado é para entrar num campo de batalha com tudo aquilo que o Senhor nos dá. Hoje de manhã eu falei uma coisa, gente. Até mesmo, quem é que quer ser próspero, gente? Amém. Glória a Deus. O Senhor tem prazer na prosperidade, sim ou não? Mas vocês sabem que até mesmo a prosperidade, ela tem que ter um propósito. O próprio apóstolo Tiago diz: pedes e não recebes, porque pedes mal, simplesmente para esbanjardes em vossos deleites. Adúlteros, não sabei que a amizade com o mundo é inimizade com Deus, ou quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus? Ou seja, quando o nosso intuito de prosperidade se refere a nós mesmos, ela perde propósito. Então parece que eu não posso ser próspero, Fábio. Pode sim. Mas a prosperidade é somente uma consequência natural de um coração, onde o principal objetivo nunca foi o dinheiro. Vou repetir, gente. A prosperidade é uma consequência natural. Você não se esforça. Você não significa a tua vida em direção a ela. De um coração onde o principal objetivo nunca foi o dinheiro. Porque você entende que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do céu. E tudo que o Senhor te dá de melhor tem que estar disponível na mesa da comunhão. Até mesmo o teu recurso. Vocês estão entendendo, gente, que tudo tem que ter propósito? Dinheiro também tem que ter propósito. Se você quiser ser próspero, que nem você falou, o teu dinheiro ele vai ter que ter um objetivo. E se o seu objetivo for simplesmente os teus desejos e satisfações, ele perdeu totalmente o propósito. Fábio, eu não posso desfrutar dos meus recursos? Deve. Mas a todo tempo você precisa estar sensível à voz do Senhor em relação àquilo que você tem. Os nossos recursos estão disponíveis para o Senhor, gente? Um amém. A pastora também. 2 amém. 3 amém. Falou de dinheiro, falou de coisa muito séria, né, gente? Mexeu no bolso. Mas os grandes homens de Deus que eu conheci durante esse tempo que eu caminho com o Senhor, eles tinham uma unção de liberalidade assim muito grande. Quando a gente não se apega, a Bíblia fala que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não são os nossos bens que nos definem, que falam a respeito de nós mesmos, mas é a forma como a gente nos conduz com Ele. Nossos recursos têm que estar disponíveis na mesa da comunhão, gente. E quando você entende isso, naturalmente você vai ser um cara que vai ter semente. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que tem fome. Semeou, é um cara com um coração generoso, abençoador, naturalmente você vai ter semente. Isso eu não estou te estimulando a ganância. É só um princípio. Tudo precisa ter propósito no reino, gente. Eu contei uma história hoje de manhã, que eu não ia contar, mas depois ela repercutiu bastante através de uns feedbacks que eu encontrei. E vocês vão entender essa questão de propósito. Eu não sei se fazem 2 ou 3 encontros com Deus atrás, eu estava servindo. Eu sempre gostei muito de futebol, gente. Sempre fui muito fominha, né, São? Jogava bola com São. Então eu sempre fui muito ligado em futebol. Muito ligado mesmo. Se eu pudesse jogar 2 jogos no dia, eu jogava. Aqui, outro, Deca, eu joguei muita bola com o Deca também. Sempre amei futebol. Sempre gostei muito. Só que eu sou uma pessoa insuportável jogando bola. Sou chato, gente. Sou chato
E a bola é um ambiente de vulnerabilidade, pelo menos para mim. Gente, está tudo certo em você jogar bola, estou falando Fábio. E nesse encontro com Deus, e a galera da igreja sempre se reunia de quintas-feiras para jogar, e o Raul sempre me enchia o saco. Mano, vamos jogar com nós, Clebinho. Vamos jogar com nós, vamos com nós e tal. E eu falei, estou com o ligamento do joelho rompido, irmão, não dá, não estou conseguindo jogar, faz alguns anos que eu não consigo. Não, mas faz a cirurgia. Eu falei, em janeiro eu vou fazer. Faz uns 4 de janeiro que eu estou fazendo, irmão. Em janeiro, se Deus quiser que eu não viaje, eu vou fazer. E aí, resumindo para vocês, não fiz. E aí a pastora Estela, ela estava naquela oração da liberação do Espírito Santo e o pau estava estralando. O chicote estava estralando, gente, o reteté, no manto. E aí me vem o Raul e o Clebinho no meu joelho. Irmão, você tem fé que o Senhor vai te curar? Eu falei, eu tenho fé. E esses caras meteram a mão no meu joelho, Pai, em nome de Jesus, nós declaramos a cura. E vai, ora dali, ora daqui, eu já, Pai, em nome de Jesus, eu oro pela cura, e tá. E estamos lá, E, gente, e de todo o meu coração, eu tinha muita fé que o Senhor ia me curar, né, Kleber? O Kleber com uma fé, o Raul com uma fé muito grande. E aí o Raul olhou para mim e falou, Senhor, irmão, receba a cura em nome de Jesus. Eu falei, eu recebo. E aí eu falei, rapaz, o joelho tá bom, cara. Eu acho que o Senhor me curou. E aí, né, como o ambiente estava favorável ali, dali a pouco eu dei um pulinho, gente. E eu senti o joelho falseando, porque o joelho ele dá umas jogadas, né? O ligamento rompido, ele se desloca. E eu falei, cara, não fui curado, né? Só que não fui curado. Falei, você está aí de novo, rapaz. Só que naquele momento, como eu estava tão impactado pelo momento, eu nem passou despercebido. Só que passado alguns dias, eu fui ter um tempo a sós com Deus. E eu falei, Pai, o que aconteceu? O fator determinante para a cura é a fé. Meu coração estava cheio de fé? Estava cheio de fé, gente. Muita fé, eu tinha muita fé que ia ser curado. O coração das pessoas que estavam orando por mim estava cheio de fé, gente. Muita fé. E eu questionei, Pai, por que eu não fui curado? E aí o Senhor falou para mim, porque não tinha propósito nessa cura. Se você fosse curado, você voltaria a jogar bola, e voltando a jogar bola, você teria a possibilidade de dar um mau testemunho. Olha que coisa de louco, gente. Até mesmo aquilo que a gente anseia de Deus pode não ter propósito. Talvez você busque alguma coisa diante do Senhor aí durante muito tempo, mas se o Senhor te dá, fazer esse milagre na tua vida, isso pode te fazer sair dos caminhos do Senhor. E aí fez todo sentido. Não tinha propósito em eu ser curado. Até mesmo na cura, precisa existir um propósito. E isso me fez entender muita coisa, gente. Hoje eu compartilhando, o Raul não sabia dessa história. O Raul falou, cara, você acredita que eu, depois de alguns dias, eu fui questionar a Deus, porque a gente estava com o coração cheio de fé, e hoje você dando esse feedback, eu consegui compreender a real história. Não tinha propósito em eu ser curado. Então hoje eu tenho uma convicção que, pelo menos nesse tempo, eu me posicionei para não jogar bola, gente. E muitos, né? Eu conheço alguns aqui, até da própria igreja, que têm dificuldade de temperamento, e eles se posicionaram para não jogar bola. E glória a Deus por isso. Vocês entendem que é uma renúncia? Mas eu amava muito futebol, gente. Mas eu sei que eu prefiro o meu bom testemunho. Eu prefiro a presença constante do Senhor na minha vida do que qualquer outra coisa, gente. Para a gente finalizar, eu queria chamar o louvor aqui à frente. A última forma como alegramos o coração de Deus. A fé. Repita comigo, gente. Fé. Olha o que a Bíblia em Hebreus 11 fala
11:6 fala a respeito da fé. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, gente. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Também no livro de Hebreus vai dizer que a fé é a certeza que haveremos de alcançar as coisas que esperamos e a prova daquelas que não se veem ou que não vemos. Então, a fé é um pressuposto para que você arranque de Deus um sorriso, um coração convicto de que o Senhor é contigo, que tem te fortalecido, que tem te direcionado, que tem um tempo para você de profundidade. E eu confesso para vocês, gente, que após eu discorrer em relação a todas essas características e formas que agradam o Senhor, eu me envergonhei. Eu descobri quão aquém eu estou daquilo que o Senhor preparou e quer da minha vida. E eu creio que esse tem que ser o nosso inconformismo. A gente tem que sair nessa noite pela aquela porta inconformado com o nosso relacionamento com Deus. Insatisfeito, gente. Quem aqui está satisfeito com o teu relacionamento com Deus? Eu estou insatisfeito, gente. Somente pessoas insatisfeitas, elas conseguem dar atenção que realmente Deus deseja em nossas vidas. É a palavra ser exposta e gerar em nós um inconformismo. A gente precisa se conformar, gente. Porque à medida que a gente entra nesse lugar de satisfação, de que está tudo bem, passam-se anos e mais anos e eu permaneço da mesma forma. Deixa Deus transformar a tua vida, mudando a maneira de você pensar. Deixa Deus transformar a tua vida para esse lugar do secreto, esse lugar onde a presença do Senhor é o que mais importa, esse lugar onde Ele nos traz direção, nos traz cura, nos traz refrigério, onde Ele acalma as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Você pensou bastante nessa noite, gente? A gente tem que pensar, gente. A todo tempo a gente tem que reavaliar o nosso relacionamento com Deus. A todo tempo. Isso é vital para um homem de Deus. Um homem de Deus que não se acomoda, ele nunca está contente com aquilo que ele vive. Ele entende que sempre vai estar aquém daquilo que o Senhor espera. Esse é o melhor ambiente para eu e você a gente estar. Quebrantado, gente. Convicto. Temeroso. E eu quero te convidar para ficar em pé. Enquanto que o Kleber, ele toca esse louvor, eu queria te convidar a se colocar diante de Deus e falar: Pai, eu não aceito uma vida fora dos teus propósitos. Eu não aceito viver indiferente ao Senhor. Eu não aceito viver de migalhas. Se coloque, gente, em oração. Se coloque diante do Pai, sabendo que Ele está aqui, quer se revelar profundamente ao teu coração, te direcionar. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver, eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada
vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, e nada mais me satisfaz. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti, à medida em que Te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Eu creio que essa noite o Senhor está nos chamando para dar um passo em direção a Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu cearei com ele e ele comigo. Talvez hoje seja uma noite de você dar esse passo em direção ao Senhor. Pessoas que cansaram de uma vida displicente, uma vida sem propósito, pessoas que se encontram com uma idade e dentro dessa idade elas tentaram de todas as formas fazerem do seu jeito, mas chegarem em lugar nenhum. Talvez hoje o Senhor esteja te chamando para esse tempo. Um tempo onde a presença do Senhor é o que mais importa em nossas vidas. Um tempo de propósitos verdadeiros, estabelecer metas, amar esse lugar do revestimento, esse lugar da presença do Senhor, que nos conforta, que nos fortalece, que vai nos curando, nos posicionando cada dia. A palavra de Deus no Salmo 42 diz que assim como a corça ela anseia por água, a minha alma ela tem sede de Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama sobre a tua igreja essa sede, Pai. Derrama, Pai, sobre a tua igreja uma vontade de andar nos teus caminhos, um desejo de te conhecer de uma forma mais profunda, verdadeira, de significar a sua vida, Pai, cumprindo os propósitos de Deus, uma vida direcionada, uma vida com uma clareza de propósito muito grande. Em nome de Jesus, que possamos ter a firme compreensão de que a vida de um homem ela não consiste na quantidade dos nossos bens. Que os nossos objetivos, Pai, não estejam alinhados com aquilo que é terreno, com aquilo que enferruja, com aquilo que envelhece. Em nome de Jesus, que possamos estar voltados com os nossos olhos para aquilo que é eterno, para aquilo que é de boa fama, para aquilo que é excelente, que é digno de louvor. Pai, que possamos inverter as nossas prioridades a partir desse dia, que possamos sair daqui conscientizados que o Senhor está nos chamando para um tempo de profundidade, para um tempo de se revelar o nosso coração, para um tempo de amadurecer a nossa fé. Que jamais nos conformemos, Pai, com qualquer ambiente, que o nosso coração possa sempre estar voltado a de andar nos teus caminhos e a fazer a tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra nos orienta, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés, e a tua palavra ela ilumina nosso caminho para viver em sociedade. Nós te agradecemos, Pai, e nós clamamos pela tua presença todos os dias. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, gente. Você tenha uma excelente semana aí.